Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Pedras gigantes que dificilmente seriam transportadas, construções magníficas, quase impossíveis, e cortes precisos semelhantes aos feitos por máquinas. Tudo isso pode ser encontrado no sítio arqueológico de Pumapunku. O local intriga pesquisadores de diversos lugares do mundo e deixa os visitantes de cabelo em pé. Vamos conhecer mais sobre esse lugar e as teorias que existem sobre como os antigos habitantes realizaram suas impressionantes construções. Em Tiwanaku, na Bolívia, existem as ruínas de Pumapunku. O lugar é composto de um grande complexo de templos e monumentos curiosos que formam um verdadeiro enigma. Arqueólogos que estudam o local acreditam que Pumapunku tenha sido criada por volta do ano 500 depois de Cristo. A maior suspeita é que a construção foi durante o Império Tiwanaku, aproximadamente cerca de 300 a 1000 anos depois de Cristo. A datação, no entanto, não possui consenso. Alguns acreditam que a construção tenha sido erguida depois. Não só a datação intriga os pesquisadores. As rochas encontradas no local foram cortadas com uma precisão tão impressionante que deixou muitos pesquisadores perplexos. Não se sabe ao certo como os povos tão primitivos conseguiram feitos assim com equipamentos rudimentares. Aventureiros relatam que a construção é tão impressionante e incógnita quanto as pirâmides egípcias. A partir desses relatos, hipóteses mais conspiracionistas envolvendo a participação de alienígenas, é claro, surgiram. O termo Pumapunku vem das línguas Aimara e Quechua. Puma diz respeito ao felino selvagem tradicional das Américas. Já a palavra Punku significa porta, portanto, Pumapunku é a porta do Puma. O fato de ser próximo a Tiwanaku é importante, já que o local é considerado nas tradições incas como o berço da criação do mundo. O complexo Pumapunku consiste em esplanadas, templos, monumentos formados com pedra do estilo megalítico. O local principal possui 789 metros de comprimento por 485 de largura. A borda oeste é ocupada pelo que chamamos de plataforma lítica. Essa plataforma é um terraço de pedra de 25,8 metros de extensão. A sua pavimentação tem múltiplos blocos enormes de pedra. A maior pedra do sítio arqueológico fica exatamente nessa plataforma. Estima-se que ela sozinha tenha 131 toneladas. O núcleo das construções consiste em argila, enquanto o acabamento é composto por areia e pedregulhos. Escavações no sítio de Pumapunku documentaram a existência de 5 épocas distintas de construção, além da existência de pequenas reformas e remodelagens ocorridas em outras épocas. As pedras gigantes tinham um encaixe perfeito e algumas análises mostram que a matéria-prima foi retirada da região próxima ao lago Titicaca, a 10 quilômetros do sítio arqueológico. O maior problema para definir a origem, criação e produção de Pumapunku não foram deixados escritos, registros ou coisas assim que pudessem orientar melhor os pesquisadores atualmente. O local poderia ser somente mais um entre tantos que abrigam civilizações que se desenvolveram pelo mundo. No entanto, é impressionante a exatidão com que as pedras do local foram entalhadas. Os elementos eram de arenito vermelho e andesito. As pedras eram cortadas com grande precisão e tinham encaixes perfeitos, mesmo sem o uso de qualquer tipo de argamassa. O nosso senso comum diz que apenas máquinas avançadas seriam capazes de construir algo semelhante, mas o povo que morava ali conseguiu mesmo séculos atrás. Além das juntas precisas, tão unidas que nem mesmo uma folha de papel passa, existem muitos buracos que parecem ter sido feitos por furadeiras modernas. É difícil entender como que aparentemente não tinha um sistema de escrita, nem se conhecia a roda, e foi-se capaz de construir algo assim. A maneira como os blocos eram transportados também é uma questão. O transporte de rochas tão grande do lago Titicaca a 10 quilômetros não deve ter sido fácil. Algumas peças possuem dimensões de 7,5 por 5 metros, com ainda 1 metro de espessura. Por isso, passam facilmente das 100 toneladas. Os blocos menores, feitos de andesito e usados para revestimentos e esculturas, vieram ainda de mais longe.
A sua origem é uma região distante a quase 100 quilômetros de Pumapunku, do outro lado do lago. Existe a possibilidade de que o material analisado na datação por carbono tenha sido contaminado com alguma forma, o que alteraria o período de construção conhecido. Ou seja, a construção talvez seja mais recente, quando a tecnologia um pouco mais avançada de engenharia surgiu. Outra alternativa é que a estrutura foi construída por uma civilização que cruzou o oceano para a tarefa e abandonou o local após finalizar. Atualmente, o templo está em ruínas e alguns blocos estão derrubados de forma irregular. A suspeita é que ondas grandes vindas do lago ou terremotos tenham provocado a destruição. Mesmo com todo o seu avanço arquitetônico e de engenharia, a civilização em Pumapunku ruiu. O Império de Tiahuanaco é conhecido como a cultura mãe da América do Sul. O seu esplendor e influência alcançaram o Peru, o Chile, a Argentina e a Bolívia. O centro espiritual e político ficava localizado na cidade-estado de Tiahuanaco, cerca de 74 quilômetros a oeste de La Paz, capital boliviana, perto do lago Titicaca. A cidade exibia sua grandeza a uma altitude de quase 4.000 metros acima do nível do mar, antes de desaparecer gradualmente. O conjunto monumental de edifícios e pirâmides foi construído com as enormes pedras de que já falamos. Era uma cidade brilhante, que tinha de 4 a 6 quilômetros quadrados. Uma parte dessa área estava repleta de pirâmides de pedra, palácios e residências para a elite. Além disso, foram construídas moradias para o restante da população que se estendiam até o lago. Isso dá aí cerca de 20 quilômetros, um espaço bastante extenso, explica a BBC Mundo, Charles Stanish, antropólogo da Universidade do Sul da Flórida. A pirâmide de Acapana, por exemplo, a maior e mais antiga das construções pré-hispânicas da América do Sul, tinha um grande significado espiritual e acredita-se que foi erguida há cerca de 2.500 anos. A cidade foi projetada para atrair gente de todos os lugares. Especialistas estão convictos de que ela tinha bairros diferentes e uma população composta de várias etnias, de forma que diferentes idiomas eram ouvidos na cidade. A economia foi construída com base no comércio e na agricultura. A metrópole possuía um complexo sistema de drenagem subterrânea que controlava o fluxo da água da chuva. Os seus quase 50.000 campos agrícolas, conhecidos como sucacolos, tinham uma excelente tecnologia de irrigação que permitia que se adaptasse às condições climáticas da região. Também havia terraços artificiais para cultivo. Essas inovações foram usadas por posteriores civilizações. O povo de Tiahuanaco estabeleceu colônias em uma área do tamanho da Califórnia, onde foram abertas lojas de artesanato. O poder político e econômico vinha através do controle de pequenos enclaves e do comércio. Eles se comportavam como um imperialismo clássico. Traziam matérias-primas e fabricavam determinados produtos, especialmente cerâmica e tecidos. Tinham compostos alucinógenos que eram muito populares na época, trabalhavam com pedra e metal e tinham toda uma gama de atividades. E sobreviveram durante centenas de anos, explica Stanish. A sociedade tinha uma realeza e uma elite conectada com o sacerdócio que usava símbolos e estruturas de poder tradicionais dos Andes. É provável que falassem a língua jaqui, ancestral da língua Aymara. Apesar do poderio e avanço, a civilização desapareceu misteriosamente sem deixar pistas. O arqueólogo boliviano Luiz Miguel Calizaya disse que o desaparecimento é um mistério, assim como a tecnologia usada para transportar pedras de mais de 140 toneladas. Pensa, parte da cultura e das tecnologias foram absorvidas pelos incas. Pensava-se até que os Tiahuanaco fossem incas. Entretanto, em 1960 começaram a aparecer artefatos e vestígios que indicavam a sua origem ainda mais antiga. Infelizmente, Tiahuanaco foi saqueada ao longo dos séculos e grande parte do seu patrimônio se perdeu.
Documentos mostram que o sítio arqueológico se transformou numa pedreira da qual se extraíam materiais para construir edifícios modernos. Evidências disso são visíveis no centro de uma cidade próxima e até mesmo em La Paz, a capital boliviana. Apenas 10% da cidade foi escavada. Ou seja, ainda há muito o que ser descoberto ali. A tese mais difundida é que uma crise ambiental gerou uma seca prolongada. Para Caliçaia, uma das evidências arqueológicas que apontam para essa direção é o descobrimento de 19 ossadas de jovens. A suspeita é que os jovens tenham sido entregues como oferenda para se pedir chuva aos deuses. O arqueólogo Stanish disse que houve um processo a favor do desaparecimento que durou pelo menos 200 anos. A população não morreu num curto período de tempo. É provável que os habitantes tenham se dispersado aos poucos. Sabemos que não foi uma doença que dizimou a população. Fala-se que a razão é que uma seca afetou os sistemas agrícolas e também houve invasores que vieram do sul. Essa foi a narrativa registrada por muitos historiadores espanhóis, explica o arqueólogo. Vários fatores devem ter contribuído. Entre eles, uma revolta dos camponeses devido a uma forte insatisfação com governantes e a elite desde aquela época. Algo parecido aconteceu com os maias. As pessoas simplesmente foram se dispersando por conta de diversos aspectos. O sistema como um todo veio abaixo gradativamente. A agricultura e a riqueza que a sociedade produzia e que manteve a cultura por séculos caiu paulatinamente em desuso. Mudanças grandes ocorreram na saúde, na demografia e nas estratégias de subsistência do povo. Chegou um ponto em que os habitantes precisaram ir embora. A primeira etapa foi uma diáspora colonizadora e limitada a lugares de altitude intermediária. A segunda etapa foi uma diáspora muito mais extensa, impulsionada pela desintegração violenta das colônias em torno aí de 1000 anos depois de Cristo, junto com o colapso da cidade de Tiwanaku ou sua reorientação radical por uma elite militar, afirma Bruce Owen. O autor escreveu sobre isso no estudo Colônias Distantes e Colapso Explosivo. As duas etapas da diáspora de Tiwanaku na drenagem de Osmore. É provável que alguns foram para áreas pouco povoadas e estabeleceram aldeias pequenas, dispersas e mais fáceis de defender. Outros mudaram para lugares maiores e entraram nas minorias locais. Segundo Owen, Tiwanaku era composta por vários grupos cujos diferentes interesses não podiam ser contidos. Infelizmente, a civilização chegou a um fim e não deixou o número de rastros que gostaríamos de ter. A construção de sítios como Puma Punku permanece misteriosa em diversos aspectos. Deixe nos comentários o que você achou dessa leitura fascinante, dessa história com tantos mistérios intrigantes que nos põe a imaginar muitas coisas, né? São transportes de materiais tão pesados, uma precisão de uma tecnologia possível. Deixe pra gente os seus comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.